Oi, Pode orar, meu irmão. estão me ouvindo agora? Estão Estamos. ouvindo? Então tá bom. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor separou para nós, os seus filhos, esse encontro que o Senhor marcou para nós, que de forma tão íntima o Senhor fale no nosso espírito, fale nos nossos corações, traga à nossa mente o entendimento do Senhor, aquilo que o Senhor usa cada um de nós para que mutuamente a gente seja, Deus, abençoado uns pelos outros. Ó Pai, seja edificados uns pelos outros, seja conduzidos pelo Teu Santo Espírito através da vida uns dos outros. O Senhor nos fale, ó Deus, no profundo do nosso ser, para que a gente possa também, ó Deus, partilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, com os nossos irmãos, com cada um que a gente se encontra, com cada um que a gente convive. Pai, que a gente traga, ó Deus, a palavra que o Senhor preparou para nós, ó Deus, transforme ela em carne, em vida, em atos de justiça nas nossas mãos, nas nossas vidas, Pai. Como o irmão falou, qual uma grande expectativa que a gente venha diante do Senhor como crianças, ó Deus, pronta para receber o alimento que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Coisa que a gente não correu atrás para ter, coisa que nossas mãos não prepararam, mas o Senhor, com todo o seu amor, graça e carinho, preparou para nós, ó Deus, de forma abundante, de forma maravilhosa, a qual a gente, ó Deus, muitas vezes não espera, nem imagina, nem sabe pedir, mas o Senhor prepara para nós através do teu amor e da tua graça. Nos dê, ó Deus, do teu Santo Espírito, no entendimento do teu Santo Espírito, a gente possa ouvir a tua voz. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que nós estávamos conversando com alguns irmãos e surgiu essa ideia da gente reunir, porque a gente sempre fala vários assuntos e um dia um traz uma palavra, outro dia traz outra palavra. E nós começamos então a pensar em como poderíamos descrever ou ensinar ou compartilhar aquilo que as Escrituras, que Jesus ensina em relação a, ao, à igreja, ao reino de Deus, como eram as coisas desde o princípio. Nós sempre temos falado sobre estas coisas em relação à palavra de Deus, mas como é que seria a igreja hoje? Como que a igreja deveria se parecer? Como é que nós deveríamos nos funcionar como igreja? Então, a ideia seria a gente ver nas Escrituras, nos Evangelhos. É claro, vai ser apenas uma viagem panorâmica daquilo que nós vemos nas Escrituras, e nós vamos compartilhar, e no final, cada um vai poder dar a sua participação, fazer a sua pergunta. A primeira coisa que eu vejo muitas vezes quando nós conversamos com outras pessoas, com outros amigos, até pastores, e especialmente se a pessoa estiver envolvida com a área de teologia, há sempre uma competição para ver quem é que está ensinando a palavra ou não. E esta competição surge quando nós nos levantamos, ao invés de nos humilhar e abaixar a cabecinha, para ouvir do Senhor e saber dele, do Espírito Santo, a palavra dele, o ensino dele em relação a esses assuntos, sobre o reino de Deus, a igreja, como Jesus mostrou como que funcionaria a igreja, a liderança da igreja como seria, como a igreja funcionou no Novo Testamento. Isso é só ler o livro de Atos, e nós vamos encontrar como que funcionava a igreja. E também é demonstrado nas cartas apostólicas de Paulo, de Pedro, de Tiago. Enfim, como que era feito em relação ao trabalho, ao sustento dos que pregam a palavra, e como que nós precisamos e devemos decidir obedecer ao Senhor. Em Mateus capítulo 4, já que nós vamos fazer esse estudo panorâmico, Mateus capítulo 4, você vai encontrar Jesus chamando os seus discípulos. Isso está no capítulo 4 de Mateus,
E ele disse, e a partir do versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar, a proclamar, era o querigma, era a proclamação do evangelho e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, ou seja, nas sinagogas dos judeus, não tinha nada a ver com Jesus. Vou repetir, as sinagogas não tinha nada a ver com Jesus, nada, absolutamente nada, e curando e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, chegou até no norte, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e da além do Jordão. Aqui você vai ver Jesus na prática, começando na terra a manifestação da sua igreja. Quando você ouve os teólogos, eles vão dizer que a igreja começou com a descida do Espírito Santo. É assim que nós aprendemos até no seminário. Só que você vai encontrar a igreja, a congregação de Deus, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era Carral. Mas antes da Carral, você vai encontrar a igreja em Adão. Você vai encontrar a igreja em Abel. Você vai encontrar a igreja em Abraão. Você vai ver a igreja em Isaac. Como que eu sei disso? Isso está lá em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11 fala abertamente de que aqueles homens que nós chamamos de heróis, eles eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Deus, eram a igreja, e esta igreja é falada claramente em Hebreus capítulo 12. Então, a igreja dos primogênitos, a assembleia, né, dos redimidos, todos esses homens já eram a igreja. Então, a igreja não é um evento do Novo Testamento. A igreja não é um evento do Novo Testamento. Outra coisa que nós aprendemos com a teologia e com a tradição é que nós temos na Bíblia dois testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Como se a Bíblia, o livro de Deus, fosse dividido em partes. É outra coisa que nós precisamos derrubar na nossa mente, no nosso conceito. Não há simplesmente livros da Antiga Aliança, nem livros da Nova Aliança. Todos os livros da Bíblia são de Jesus. Todos os livros da Bíblia são da Nova Aliança. Claro que há uma Antiga Aliança baseada na lei que foi dada no Sinai. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia fala também da nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, feita no seu sangue. No entanto, este covenant, esta aliança, este pacto, é um pacto só em Cristo Jesus. É que a aliança, o pacto que você faz com Jesus, ele é superior ao antigo pacto. Mas nós não podemos ver a Bíblia, um livro com 66 livros. Essa divisão é humana. Essa divisão não vem de Deus. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar que o livro de Isaías é inspirado por Deus. Você não vai encontrar que o livro de Salmos é inspirado por Deus. Você não vai encontrar que o Pentateuco é inspirado por Deus. Você vai encontrar na Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é um livro, um conjunto só.
O que acontece é que nós vamos, ao ler a Bíblia, a gente vai dividindo textos. Então, pega um texto daqui, outro texto dali, e separamos as coisas e não conseguimos ver a Escritura como um todo, em que, para você estudá-la, você não pode estudá-la por partes, independente das outras, mas é uma coisa só, um todo só. A outra coisa que eu quero deixar antes de avançar, então, primeiro você tem os discípulos de Jesus, ele chamando os discípulos, e o texto é muito claro que ele faz distinção entre os discípulos e a multidão. Você vai encontrar nos capítulos seguintes, você devia ler novamente os evangelhos. Todo o evangelho de uma vez só. Não leia vai do primeiro capítulo de Mateus até o capítulo 21 de João. Leia como um evangelho só. Leia como uma palavra só. E você vai observar em Mateus que ele vem aí a descrição do que eles intitularam a vocação de Levi, e você vai encontrar em Mateus 10 Jesus chamando os seus discípulos e enviando-os a pregar. Esse é um dos textos que a gente deve analisar com muito cuidado hoje. E você vai ver em Mateus, capítulo 27, as seguintes palavras. E para mim é aqui que o carro pega. É aqui que a coisa complica. Está nesse texto aqui, quer ver? Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai todas as nações. Ou numa outra versão fala, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-as quem? Batizando as nações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Interessante, fala em ensinar as nações. E fala em batizar as nações. A gente sempre pode observar, a gente sempre interpretou esse versículo como se fosse tratando de indivíduos. Eu vou fazer um discípulo e eu batizo esse discípulo. Não, o texto diz, ide, ensinai todas as nações, batizai todas as nações. Tá no texto, batizando-as. Então é para ensinar as nações e batizar as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é que o carro pega. Jesus falou para a gente ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí entra Josimar, entra João, entra Denis, entra Davidson, entra Marcos, entra Nilson, entra Marildo, entra a irmã Luciane, e o que a gente faz? A gente inclui no currículo aquilo que nós achamos, que nós interpretamos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós recebemos na história, aquilo que a gente aprendeu desde pequenininho, aquilo que você aprendeu lá no seminário. A gente inclui no currículo, como se fosse um currículo, alguns ensinamentos que, na verdade, não foi Jesus que ensinou. Jesus não ensinou. Aí nós estamos achando que nós estamos ensinando a Jesus a guardar todas as coisas que ele ensinou, quando, na verdade, nós não estamos ensinando o que Jesus ensinou. Será que nós estamos ensinando o que Jesus ensinou a Pedro, ensinou a Mateus, a João, a André? Será que nós estamos ensinando? Esse é o desafio. Eu e você, se nós quisermos entender a igreja, entendermos as coisas de Deus, nós não podemos olhar para nenhuma das referências que nós temos. Você não pode olhar para a igreja que você frequenta. Eu não posso olhar para o grupo que eu frequento. Eu não posso olhar para aquilo que eu acho. Eu não posso olhar para aquilo que você acha, que você experimentou. Você não pode olhar para a experiência que você tem. Você não pode olhar para o que você vive hoje. Você não pode olhar para as reuniões que nós temos hoje no Team Link ou no Zoom. A gente não pode. A gente tem que ir nos evangelhos
e começar a estudar, vai ser difícil, porque a gente tá cheio de razão, a gente está cheio de conceito, a gente está cheio de experiência. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra pastor, quem que você pensa? Quando você fala assim, quando você ouve pastor, quem que você pensa? Misericórdia, você vai pensar pastor Josimar, misericórdia, pensou errado. Se você pensar em a palavra, por exemplo, presbíteros, quando você ouve a palavra presbítero, quem que você pensa? Quando você ouve a palavra diácono, o que vem à sua mente? Quando você ouve a palavra evangelista, quem que vem à sua mente evangelista? Qual é a primeira pessoa que você relaciona evangelista àquela mensagem, a isso? Quando você... Aí vem. Quando você ouve a palavra igreja, quem que você pensa? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra de igreja? Aí nós vamos voltar lá para o primeiro século. Nós vamos voltar lá para Galiléia. Nós vamos voltar para Jerusalém. Quando Jesus disse assim, em Mateus capítulo 16, ele usou pela primeira vez a palavra igreja. E ele provavelmente usou a palavra em hebraico, ele não usou a palavra no grego. O texto foi escrito em grego, mas ele usou a palavra hebraico. Ele provavelmente usou a palavra carral, que é a mesma palavra usada para a congregação no deserto, para os judeus no deserto, para Moisés e aqueles que saíram do Egito. A congregação no deserto. Olha só, Mateus 16, versículo 17. Na verdade, antes, Jesus perguntou, disse-lhes ele, Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, tu és o Messias. Messias, ele não usou a palavra Cristo, ele usou a palavra Messias, ele falava hebraico. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou igreja, quando os discípulos ouviram essa palavra igreja, o que eles pensaram? O que os discípulos relacionaram? O que eles imaginaram? Eu edificarei a minha igreja. Eles não pensaram em prédio? Eles não pensaram no templo de Jerusalém? Não pode, o templo de Jerusalém não tem nada com essa igreja aqui. Eles não pensaram em templo? Eles não pensaram numa casa? O que eles entenderam quando ouviram a palavra eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha carral, eu edificarei... O que eles pensaram? Eles pensaram no povo do deserto. Que Jesus ia ter um povo, gente, eles não pensaram numa organização. Eles não pensaram em tesoureiro. Eles não pensaram, agora vamos ter que ter um pastor. Eles não pensaram, agora vamos ter que ter diáconos. Eles não pensaram nisso. Eles pensaram em gente, em povo, em reunião. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa gente, contra essa assembleia, contra essa reunião, contra esse ajuntamento de gente. É o que eles pensaram. E isso você vai ver em Mateus capítulo 18, versículo 15. Ele diz assim, ora, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Dize-o à assembleia. Você não vai dizer a uma organização.
Dize-o à igreja. Conta para a igreja, conta para a reunião. Conta para os discípulos que estão reunidos. É isso que eles pensaram. E é isso que o texto significa. Aí, irmãos, você vai pegar Jesus e vai pensar em Jesus na primeira igreja. Não é primeira igreja, só uma igreja. Não tem igreja primitiva. A igreja primitiva. Ah, não. Agora nós temos a igreja... hoje piorou mais ainda, né? Porque é a igreja do pastor Amarildo, a igreja do pastor Ricardo, a igreja do pastor Pedro, a igreja do pastor Geraldo, a igreja do pastor Marcos. Misericórdia, piorou mais ainda, né? Porque não tem esses conceitos no Novo Testamento. Vocês estão acompanhando, irmãos? Alguém pode me dizer se está acompanhando? Sem balançar a cabeça, soltando o áudio? Estão acompanhando? Tranquilo, tudo ok. Tranquilo, estamos ouvindo. Ô, glória. Amém. Então, olha só, meus amados, o que está acontecendo com Jesus. Jesus, então, chama os seus discípulos, eles saem vão para um lugar, vão para outro, eles estão numa cidade, dormem no lugar, eles dormem em casas, eles dormem no templo, eles dormem à beira do caminho, eles dormem à beira da praia, eles vão de um lugar para o outro. E na medida que Jesus está indo com os seus discípulos, e os seus discípulos estão com ele, era a igreja. Enquanto eles estão juntos, é a igreja. A igreja está manifestada quando eles estão juntos. Então, a igreja não está vinculada a um lugar. A igreja não está vinculada a um prédio. É só ver no Novo Testamento. Então, eles foram lá para a casa de Tiago, para a casa de Pedro, vamos falar de Pedro, da sogra. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro e os discípulos estão com ele. A igreja está na casa da sogra de Pedro. Aí você vê Jesus saindo e eles vão lá para o templo e eles estão reunidos lá nos átrios. Sabia que Jesus não podia entrar no santo lugar? O Deus Todo-Poderoso que se manifestava atrás no Santo dos Santos, o máximo que ele podia entrar era nos átrios, porque eles não reconheciam Jesus como Deus. Então Jesus, quando chegava no templo com seus discípulos, e ele falava assim, eu vou lá no Santos dos Santos, porque o Santo dos Santos é o meu lugar. Aquela parte mais sagrada, o santuário do templo, que você tinha os átrios, o lugar santo, tinha uma cortina, aí tinha um lugar santo e o Santo dos Santos. Jesus não podia entrar no Santo dos Santos. Você pensou nisso? Ele chegava lá no templo e não podia. Então, eles chegavam ali no templo, eles estavam juntos ali, era a igreja. Era a igreja. Tinha multidão, tinha o sacerdote, tinha os serviços do templo, não é? Deus já tinha saído há muito tempo do Santo dos Santos. Lê lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel você vai ver que a presença de Deus foi saindo do Santo dos Santos, foi para a porta do templo e depois foi para a porta da cidade, foi-se embora Deus. E agora eles não percebiam que o Santo dos Santos estava ali, aquele que vivia atrás do véu. Aqueles que eles achavam que adoravam todo ano que o sumo sacerdote entrava, eles não sabiam, ele já estava ali. E ele, presta bem atenção, Jesus e os discípulos, e tinha as mulheres juntas, porque elas acompanhavam Jesus, e Jesus ali, no meio deles, era a igreja. Por isso que você vai encontrar nas cartas de Paulo, nas cartas todas, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Pérgamo, quando você vai ver lá em Apocalipse capítulo 3 e 4, a igreja, ela está. Não é a igreja de Pérgamo, não é a igreja de Antioquia, não. Só tem igreja se ela está.
Só há igreja se estão reunidos. Alguém me disse assim, a igreja da Turquia morreu. A igreja lá nas sete igrejas não tem mais igreja. Que não tem igreja. Então não tem turco salvo. Não, eles não estão vivendo mais lá em Pérgamo. Não tem mais discípulos em Tiatira. Não tem mais discípulos em Laodiceia, lá na Turquia. Não significa que a igreja acabou. A igreja só pode ser igreja se você está reunido. A igreja só pode ser igreja se você está junto. Por isso Jesus disse, está lá em Mateus, se 2 de vós estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Está aqui em Mateus 16 e Mateus 18. Mateus 18, também vos digo, versículo 19, que se 2 de vós concordarem, na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome, aí Jesus está no meio deles. Aí Jesus se manifesta. Essa é a ideia de igreja. Irmãos, nós vamos avançar mais um pouquinho para dar essa base para os irmãos entenderem. Esquece igreja que você conhece. Esquece a liderança que você conhece hoje. Que tem pastor, tem bispo. Agora mesmo o irmão estava conversando comigo que tem uma igreja que ele tem o presidente, ele é o presidente, bispo, fulano de tal, que é o pastor daquela igreja, daquele grupo. Irmãos, eu posso adiantar uma coisa, pelo que você já viu até agora, isso não tem nada a ver com Deus. Nada. E aí eu vou adiantar uma coisa. Nós temos que decidir se nós vamos obedecer a Deus ou não. Porque se você está disposto a obedecer a Jesus, você vai ter que obedecer aquilo que ele mandou, aquilo que ele ensinou. Eu conheço muitos irmãos, há um tempo atrás, eu dava uma boiada para entrar, eu dava um boi para entrar numa briga, numa discussão, e uma boiada para não sair. Era assim que desde a época que eu estudei em seminário, em escola teológica. Aí eu descobri, já mais velho, de que não adianta discutir. Você tem a sua ideia, Josimar. Esse é o seu ponto de vista. Nilson, esse é o seu ponto de vista. Você entendeu dessa forma, está tudo bem. O Josimar entendeu da forma dele, não está tudo bem, não, está tudo mal. Porque a nossa fonte é só uma, a nossa fonte é Jesus. Não importa se a gente discorda algumas coisas, importa sim. Claro que importa. Jesus falou que nós temos que pensar a mesma coisa. Está lá em Colossenses, em Filipenses, está lá na palavra que nós devemos concordar. Romanos fala sobre isso. Nós devemos concordar numa só coisa. Vamos concordar em quê? Nós temos que sentar, irmãos, e humildemente, e pedir a Deus que amolece o nosso coração e quebranta a nossa vida para entendermos o que é a igreja. O que é a igreja? Quem é a casa de Deus? Jesus falou assim, quando ele entrou no templo, né? Ele não chegou lá e foi conversar com os vendilhões do templo. Fulano, você não pode fazer isso na casa do meu pai, não. Ele chegou lá com Alzorrague e mandou Alzorrague deles. E meteu o pé. Sabe por que Jesus agiu assim? Porque o que eles estavam fazendo era ilegal. Eles não estavam agindo corretamente, era ilegal. Aí Jesus agiu com violência. Aí Jesus agiu com rigor, porque o que eles estavam fazendo era ilegal. Existem coisas que são ilícitas, existem coisas que são ilegais,
e existem coisas que são pecados. Nem tudo que é ilícito é pecado. Nem tudo que é ilegal é pecado. Como também não é pecado aquilo que é legal e aquilo que é lícito. É lícito o divórcio pela lei dos homens no Brasil. É lícito o segundo casamento. É lícito. É legal. Mas é pecado ou não? O templo, como nós conhecemos hoje, aonde está nas Escrituras o templo? Aonde está nas Escrituras? E você chama esse templo de a casa de Deus. É verdade quando você diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e você chama o templo que você reúne de a casa do Senhor. Você está dizendo, irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa aqui é a casa de Deus. Essa aqui é a casa onde Deus habita. Isso que nós estamos falando é verdade. É lícito, é legal no Brasil, não é legal na China, não é legal na Coreia do Norte, não é legal na Arábia Saudita, não é legal no Catar, não é legal em muitos lugares da Índia. Mas quando você diz isso, você está dizendo a verdade? Você está dizendo que essa é a palavra de Deus? Quando você diz, este templo é a casa do Senhor, é isso que a Bíblia diz? É isso que Deus diz? É isso que Jesus ensinou no Novo Testamento? Lembra que nós dissemos que nós temos que ensinar a guardar o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou em relação à liderança da igreja? Quando você vê isso em Atos, capítulo 1, você vê Atos, capítulo 1, começando com 12 apóstolos. Você não vê um apóstolo superior aos outros. Você vê isso no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, ele é o chefe, e ele está acima de Pedro. Você vê Pedro acima de Tiago, acima de João. Em Apocalipse, não Apocalipse, em Atos capítulo 1. Aí você começa a avançar e você vai ver em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, que acontece lá o milagre na porta do templo. Era o templo judeu, não era o templo que eles reuniam para adorar a Deus. Eles eram judeus, eles iam lá para orar, porque eles eram judeus, eles eram comuns, era comum para eles irem. Quando a Bíblia diz que eles no primeiro dia da semana, eles se reuniam para partir o pão, é porque no sábado, o 7º dia, era o Shabat. Eles guardavam o Shabat? Claro que guardavam o Shabat. Claro que eles guardavam o 7º dia. Eles eram judeus. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos quando Jesus foi sepultado, as mulheres foram lá, não puderam ver, porque já era um sábado no meio da semana, e no outro dia elas compraram os ungüentos e elas ainda descansaram, porque no 7º dia elas não podiam sair de casa, elas não podiam andar, não tinha ninguém andando em Jerusalém. Se você for em Jerusalém, você vai ver que os lugares lá são distantes, de 2, 3, 4 milhas, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Então, eles não podiam andar no sábado. Então, no sábado, no 7º dia da semana, no Shabat, eles descansavam porque eram judeus. Mas no primeiro dia da semana, eles se reuniam. Por quê? Porque no Shabat não podiam andar. Porque no Shabat não podiam se reunir. Porque no Shabat cada um ficava na sua casa. Estão acompanhando, irmãos? Então você vê em Atos que os apóstolos, eles estavam juntos. Não tinha ninguém superior um ao outro. Até que você chega em Atos 13, eu ia chegar no Atos 15, mas deixa eu chegar em Atos 13, que os apóstolos,
enviam Paulo e Barnabé para Antioquia, vai Pedro, na verdade, Pedro e João vão para Antioquia, porque o evangelho havia chegado lá e os discípulos estavam se reunindo. Quando fala reunir, irmãos, a primeira coisa que tem que desaparecer da nossa mente, porque não há isso no Novo Testamento, eles não se reuniam em templos. Quando se reuniam, eram grupos de irmãos em alguns lugares. Em Jerusalém não podia se reunir 5.000 pessoas, porque em Jerusalém não tinha prédio nenhum que cabia isso. E não podiam reunir no templo os 5.000 que se converteram em Jerusalém, porque o templo era judeu. Como é que você sabe que não podiam reunir? Lembra quando os discípulos, Pedro e João, fizeram o milagre na porta do templo da Formosa? Eles foram presos. Eles foram presos porque estavam pregando o evangelho. Estão acompanhando, amados? Estão entendendo? Aí você vai ver Sim. os discípulos vindo, os apóstolos, que eram os líderes, 12, incluindo Matias, né? E você vai ver, depois Paulo é introduzido, e quando você chega lá em Antioquias, que eles levaram, aí foi Saulo, que era mestre, que era profeta. Paulo, foi chamado de Paulo pela primeira vez em Atos 13, ele não era apóstolo, ele era profeta, ele era mestre, juntamente com mais 6, na cidade de Antioquia. E diz a Bíblia que ali eles estabeleceram presbíteros. Presbítero significa pessoas mais velhas. O presbítero, no Novo Testamento, era um homem acima de 40 anos. Se ele era abaixo de 30 anos, ele era neóteros, ele era novo, acima de 30 anos, que era a maioridade. Por que eu sei que é maioridade? Porque Jesus saiu para pregar livremente quando ele estava com mais ou menos 30 anos de idade. Não é isso que nós lemos no Evangelho? Aí você vai ver os apóstolos designando na cidade de Antioquia presbíteros, homens que tinham mais de 40 anos de idade, que tinham boa reputação, homens, e assim por diante. Você vai encontrar já em Jerusalém, Atos capítulo 15, você vai encontrar em Atos capítulo 15 o seguinte, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, contra quem? Você vai ver. E alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros sobre aquela questão. Você vai ver os apóstolos e você vai ver os presbíteros. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum homem agindo sozinho no ministério. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum homem sendo líder da igreja em alguma cidade sozinho. Você não vai encontrar no Novo Testamento nem igreja, uma igreja na rua direita, outra igreja na rua esquerda, outra igreja na rua X, outra igreja... Não, você vai encontrar no Novo Testamento apóstolos, um grupo de apóstolos. E vai encontrar um grupo de discípulos, presbíteros, que estavam em Jerusalém. E você vai ver isso claramente. Olha só, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Apóstolos e anciãos, que é uma tradução ruim, porque ancião dá ideia no português de uma pessoa velhinha, né? Não, a palavra é presbíteros. No grego é presbíteros. Presbíteros é mais velho, homens mais velhos. Ele diz assim, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus lhes tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los. Começou uma discussão, porque alguns deles
tinham vindo do farisaísmo, e eles ainda não estavam livres do farisaísmo, eles ainda não tinham entendido a mensagem do evangelho, eles ainda não tinham entendido. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros. Não era a igreja que decidia as coisas, todo o povão. Esse negócio de democracia, isso não tem na igreja de Deus. Isso tem na igreja batista. A igreja batista elege as pessoas. Na igreja presbiteriana temos a democracia dos presbíteros, e tem o presbítero regente, nas igrejas congregacionais, etc. Mas não tem isso no Novo Testamento. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: olha só, a contenda é sempre com gente legalista. A contenda é sempre com gente que quer misturar a graça com a lei. No caso dos fariseus aqui, que se haviam se convertido e agora diziam que cada um tinha que circuncidar. E houve uma grande contenda. Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca. Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem. Deus não elegeu Pedro para ser o Papa. Deus não elegeu Pedro para ser superior aos outros discípulos, aos outros apóstolos. E o texto, você continua. Esse texto é fantástico, porque você vai ver essa distinção clara. Aí Pedro fala, versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Em toda a multidão se calou e escutava Barnabé. Lembra que a discussão aqui é porque os gentios haviam recebido o Espírito Santo lá na casa de Cornélio. Versículo 13, e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra. Esse Tiago aqui, que é apóstolo, não é o Tiago que Jesus chamou como seu discípulo. É? Esse Tiago já havia, o Tiago de apóstolo já tinha sido apedrejado. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Se alguém perceber se eu estou falando alguma coisa que não é, por gentileza, pode interromper. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. Aí ele vai dizendo, vai falando. Aí no versículo 22, diz assim, então, versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Sábado é dia de ler Moisés. Sábado é dia de ouvir Moisés. Sábado é dia de ser discípulo de Moisés. Mas não os discípulos de Jesus. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Você vê os apóstolos e você vê os presbíteros. Com toda a igreja, eleger varões entre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos juntos, os presbíteros juntos e os irmãos. Aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Sicília, saúde. Você vai poder ler isto com mais calma, com base nestas coisas que nós temos ensinado, e eu quero chamar a atenção do versículo de Atos 20. Atos 20, Paulo estava se despedindo, já muitos anos já haviam se passado, Paulo estava se despedindo dos Efésios. E diz a Bíblia, no versículo 17, que de Mileto, ele mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Ele não mandou chamar o pastor João. Ele não mandou chamar o pastor, o presbítero Iohannes. Ele não mandou chamar o presbítero Jacobos. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros da igreja. E eles chegaram junto dele. Ele então começa
a descrever o serviço, o ministério que ele havia feito entre eles. Ele vai descrevendo, até que ele chega no versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha o que Paulo está dizendo. Que esses homens mais velhos, esses presbíteros, haviam sido todos constituídos como bispos. Bispo, a palavra é episcopos, que significa que aquele que olha por cima, aquele que está cuidando de uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma empresa de construção e eu tenho 5 operários trabalhando. Aí eu chamo o Manuel para ele tomar conta desta turma de 5 operários. O Manuel, no sentido bíblico, é o bispo desta turma. Não tem nada a ver com posição, não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com situação de superioridade. Eles foram constituídos bispos no sentido de... Para fazer o quê? Não é para mandar no rebanho, não é para liderar outros líderes, mas para apacentarem a igreja de Deus. Em outras palavras, os presbíteros foram constituídos pelos bispos para apacentar a igreja de Deus, para pastorear a igreja de Deus. Você vai encontrar isso em Pedro. Pedro fala claramente sobre isso. Deixa eu abrir lá para mostrar aos irmãos. Pedro fala claramente sobre isso. Está em 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, ele não diz ao presbítero Joaquim, ao presbítero Pedro, ao presbítero Marcos. Ele não diz isso, ele diz aos presbíteros, no plural, que estão entre vós. Eles estão entre vós. Estão aonde? Não é numa igreja específica como nós conhecemos, numa porta que abriram e naquela porta tem um rebanho e tem 2, 3 presbíteros. Não é isso. O texto diz que aos presbíteros que estão entre eles, naquela cidade, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O apóstolo não está acima do presbítero. Pedro é presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, nem voluntariamente, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Irmãos, a pastora Maria, a pastora Joana, é pecado ser pastora Joana, é pecado ser pastora Manuela, é pecado ser pastora Deisiane, é pecado ser pastora Lúcia Cristina, é pecado. É pecado. Na igreja presbiteriana hoje não tem ainda. Na igreja comunidade evangélica de São Tomé, da Nepomuceno, tem pastora, mas é pecado. Agora, é pecado também ser pastor. É pecado o pastor Luiz Beretta se ele está sozinho em Palma. É pecado ser pastor Beretta. É pecado ser pastor Jonatas, se ele é o pastor da igreja, comunidade. Não, a comunidade evangélica de Cisneiro, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, pode ter pastor. Mas não a igreja de Deus, irmãos. Na igreja de Deus tem pastores. Na igreja de Deus tem presbíteros. A mulher pode ser pastora? Pode. A mulher pode ser pastora na capacidade de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4.
Pode ser pastor? Pode ser pastor na capacidade de Efésios 4. Efésios 4 fala sobre isso. E ele, versículo 7, Efésios 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os seus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. E ele mesmo deu um para apóstolo. Não, é apóstolos. Para profetas. Para evangelistas. Para pastores. Para mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pastores no sentido de serviço. Apóstolos no sentido de serviço. Agora, esses pastores aqui não pastoreiam. Quem pastoreia são os presbíteros de Atos 20. São os presbíteros de 1 Pedro capítulo 5. Esses pastores aqui não pastoreiam. Esses profetas aqui não profetizam. Esses profetas, esses apóstolos aqui, não fazem o trabalho de apóstolo no sentido como conhecemos na Bíblia. Esses apóstolos aqui fazem o trabalho de apóstolo. Os profetas fazem o trabalho de profetas. Esses profetas, esses pastores, esses mestres, qual que é o trabalho deles? Qual é o trabalho deles? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eles ensinam, eles treinam, eles capacitam todos os santos. O ministério do pastor evangélico protestante, esse pastor postiço, depois vocês podem conversar, a gente pode conversar numa boa, mas esse pastor anticristo, porque ele ocupa o lugar de Cristo. Se você tem uma cadeira especial, é até interessante que alguns templos têm uma cadeira especial para esse homem. As outras cadeiras são mais baixas e tem uma cadeira no centro para esse homem. Pode observar, mais alta do que as outras. Esse pastor é um anticristo. Ele está ocupando o lugar de Cristo, ele está ocupando o lugar do ministério de Cristo. Qual é o ministério de Cristo? Os discípulos de Jesus, os santos fazem a obra do ministério. Está aqui no texto. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os santos fazem a obra do ministério. Os santos edificam o corpo de Cristo. Não é trabalho de um homem edificar o corpo, mas de vários homens. Quando eu vou nesses países que eu vou, eu funciono como um apóstolo. Eu funciono como alguém que, de acordo com a palavra de Deus, vai naquele lugar para estabelecer presbíteros, para colocar as coisas no seu lugar. Mas eu saí de lá, eu não sou mais apóstolo. Você só é apóstolo enquanto você está trabalhando, enquanto você está pastoreando. Aí eu sou pastor da igreja comunidade evangélica. Aí o que acontece? Eu vou lá na prefeitura, o pastor Josimar, eu não sou pastor na rua. Eu não sou pastor. Aliás, se eu sou pastor da comunidade evangélica, eu sou apenas uma coisa humana dessa organização aqui, que não tem nada a ver com a palavra. Mas você não é pastor na rua. Ah, vem aí o pastor Josimar, deixa eu apresentar o pastor Josimar, pastor da igreja. Não, na rua, no mercado de trabalho, eu sou apenas o Josimar. E na igreja, eu quero ser reconhecido pela autoridade que Deus me deu, pelo serviço que eu presto aos santos. Eu não quero ser respeitado pelo título que eu recebo. Eu quero ser amado pelos meus irmãos.
Eu não quero ser temido pelos meus irmãos, como eu já fui pastor de igreja evangélica protestante, que quando eu chegava, a coisa, todo mundo ficava assim, ouriçado. Olha, chegou, ele não gosta disso. Então, eles não tinham respeito, eles tinham medo da minha posição. Essas figuras artificiais, estas coisas que os homens inventaram, não tem na palavra de Deus, irmãos. Não tem. Não tem. Quando você vê lá, ao anjo da igreja escreve, sabe quem que as pessoas pensam quando fala lá no anjo do Apocalipse? Que são os pastores. Como é que pode o anjo de Efésios ser um homem só? Se você vai ler em Atos capítulo 20, de que os pastores, aqueles que pastoreavam a igreja em Éfeso, era muito mais de 1, de 10, de 15, de 20, o texto não diz. Mas eles dizem, não, o pastor de Éfeso é o anjo da igreja. Você decide se você quer ser anjo ou se você quer ser homem. Não tem jeito de ser anjo e ser homem ao mesmo tempo. Anjo, em Apocalipse, lê lá, toda vez que aparece a palavra anjo, é ser celestial, não inventa. Nós estamos chegando ao final. Eu sei que são palavras fortes. A maioria dos irmãos, pelos nomes que eu estou vendo aqui, nunca ouviram falar essas coisas. E eu quero terminar com essa coisa de trabalho, de sustento. O que virou a igreja? Não é a igreja de Jesus. Essa bagunça aí não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Ser pastor hoje virou meio financeiro. Eu saio com um grupo, monto um salãozinho, e esse salão, eu sou pastor, e agora eu tenho ovelhas, e essas ovelhas têm que contribuir com dízimos e ofertas. O Novo Testamento não ensina dízimo. Não existe isso no Novo Testamento. Há uma menção de dízimo em Hebreus 7. E muitos pastores ficam bravos de ouvirem isso. Vou dizer por quê. É porque o sistema que eles têm de púlpito, de igreja, de aluguel, de prédio, precisa de dinheiro para sustentar isso. Então, se você tem um prédio e reúne os irmãos em Cristo nesse lugar, eu acho que eles têm que contribuir mesmo. Porque eles usam, eles contribuem e eles devem pagar as contas. Se um homem está de tempo integral, e na palavra diz a Bíblia que é lícito que eles vivam do evangelho. Está lá em Coríntios, Paulo defende isso claramente. Mas o que não pode, irmãos, é o homem chegar a criar um sistema, criar uma denominação, criar uma igreja que já não é bíblica. Todas estas igrejas separadas, todas elas, Comunidade Evangélica de Cisneiro, Igreja Batista, Comunidade Evangélica de Boston, todas essas igrejas com esses nomes separadas são seitas. Tudo isso é seita. Aonde está isso na Bíblia? Porque só há uma igreja, a Igreja de Jesus. Então, a Igreja de Jesus não é composta de igrejas. Como muitos falam, são muitas tribos, e estas tribos fazem parte de um só povo. Não, nós não somos tribos. Isso é uma afronta à mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que de ambos os povos ele fez um. Ele diz que para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, para que sejam perfeitos em um. Não é nem em unidade, em um. Então nós temos que trabalhar na cidade. Como é que você faz? Como é que eu faço? Você pode reunir no prédio, mas você tem que tratar todo mundo como seu irmão em Cristo. Qualquer um é seu irmão em Cristo. Na medida que os seus irmãos padecem necessidade, o seu dinheiro não pode construir templo se tem irmão na sua igreja, no seu grupo, que não tem casa para morar. Isso é uma iniquidade diante de Deus, o Todo-Poderoso. É uma iniquidade. O meu irmão, a minha irmã, não tem o que comer.
Eu falo isso desde que eu tinha 18 anos de idade, quando construíram o primeiro prédio enorme, um prédio enorme lá na rua Alípio de Melo. E eu vi os irmãos que moravam na favela, não tinham um vaso para poder assentar, para poder fazer as suas necessidades. É pecado, é iniquidade. Escuta a voz do Espírito Santo, isso precisa acabar. Isso é uma iniquidade. Nós precisamos entender que igreja não é meio de renda. Igreja não é meio para fazer salário para ninguém. Ah, aquele irmão que está lá em São Tomé e Príncipe. Lá nós estamos trabalhando com eles para que eles possam gerar os seus próprios recursos. Então nós vamos sustentá-los. Nós vamos ajudá-los. Nós vamos enfiar a nossa oferta. Mas vamos trabalhar para que eles possam ter o seu próprio ganho. Como diz a Bíblia em Tessalonicenses, aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não trabalha, não coma. Aleluia. Isso está na palavra. Santo. Em 1 Tessalonicenses diz lá, 2 Tessalonicenses diz, deixa eu achar, não, é Efésios, capítulo 4, diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Irmãos, é pecado se você é obreiro, se você está na África, se você está em qualquer lugar e você fica com pedição de dinheiro, tem alguma coisa errada com o seu ministério. Se você precisa, a igreja tem que te ajudar. Mas eu quero saber o que você está fazendo para trabalhar com as suas mãos para gerar recursos, para sustentar a sua casa. Falta 1 minuto, eu vou terminar com isso. Eu tive na Índia, e eu estava vendo lá os irmãos, eles ficam esperando. Eu fui visitar missionários no campo. Chega no final do mês, eles ficam desesperados para saber se o dinheiro chegou ou não. Aí eu fui visitar alguns, eles viviam no joguinho, jogando joguinho, divertindo, com tantos indianos para serem alcançados por Jesus. E eles no joguinho. Aí chegava no final do mês, eu vi com os meus olhos, eles ficavam lá esperando para ver se checando lá no banco para ver se a oferta tinha chegado. E os indianos foram educados para esperar receber. E eu falava assim, eles ficam igual passarinho, com a boca aberta no ninho, esperando, vem, manda minha comida, americano, manda minha comida, brasileiro, com a boquinha aberta. Get a job. Vá trabalhar. Arruma um negócio para você fazer. Arruma um sustento para você fazer. Hoje nós vemos no Brasil, isso é um comércio. Isso é uma indústria. Só Jesus para ter poder. Só Jesus. Isso tem que acabar. Irmãos, eu comportei direitinho com o ensino, só no final que eu fiquei meio emocionado, mas Deus abençoe a cada um, obrigado. Eu espero que esse ensino possa trazer bênção. Eu falei muitas coisas fortes aqui, muitas coisas realmente pesadas, não é? Eu tenho consciência disso, mas estou disposto a estudar tudo isso com os irmãos, a conversar com os irmãos, a responder e, principalmente, mostrar na Bíblia, a igreja que você conhece hoje, a sua igreja que você conhece hoje, não tem nada a ver com o Novo Testamento. A igreja que eu conheço hoje não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Nós precisamos voltar à prática do que Jesus... Josimar. Amém?